Fala, Jorginho. Calma, meu amigo. O convidado tá chegando. Vitor Corleone. Tá sem aula hoje, é, Vitor? Se tiver sem aula, vamos prestigiar aqui a live do Cidadão Arretado, viu? Dando tempo aqui de o pessoal entrar. Pronto. Esses 30 minutos é para prestigiar Erlinho, nosso convidado de hoje. Cristiano Pereira, representante de Carpina, Leão do Norte. Olha aí, ele chegando. Erlinho, vamos adicioná-lo. Vamos mandar a live aí pro pessoal. Rafael Dantas, pré-candidato aqui em Recife. Vamos convidar o pessoal aí para assistirem a nossa live. Vamos lá, vou convidar Xavier. Vou convidar aqui o nosso convidado, Irlinho. Vamos aguardar ele entrar. Conectando. Hoje a live é com o representante de Carpina. Olha ele aí, Deixa eu ver aqui a distância. o jovem Irlinho. Ficou meio ruim aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa assim mesmo. Vamos aguardar o pessoal entrar, para dar o tempo deles conectarem. Tá ok aí a imagem? Deixa eu olhar aqui. Tá perfeito. A imagem e o áudio. Tá me Não, ouvindo tava bem meio aí? calmo. Tô ouvindo bem. E aí? Como é que estão as coisas aí em Carpina? Tá complicado, essa pandemia aí complicou mais ainda, né? O pessoal das velhas práticas estão gostando. No, por baixo Pra do fazer... pano, o pessoal tá mais necessitado, né? Aí o pessoal do assistencialismo aí se aproveita. Ó, são teus convidados aí entrando. Daniela e Lilian. Acho que é o pessoal aí de Carpina. Professor Biro, pré-candidato Nazaré da Mata. Boa Boa noite. noite. Tiago Dutra. O grande Marcelo Lins. Alô, Marcelo. O pessoal tá entrando. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Vamos convidar, manda no direct do pessoal para chamar. Deixa eu ver aqui. Pronto, 7-2. Olha aí, Coutinho. Duas férias. Que é isso, meu amigo.
A fera aqui é a Irlinho somente. Quem dera, Da longa cidadão arretado. marcando o pessoal aqui. Pessoal, boa noite aí para vocês que nos escutam, nos assistem. Nós estamos hoje dando continuidade à série de lives. Mais uma quinta-feira, mais uma semana desse projeto, graças a Deus. E hoje nós estamos com o Irlinho, pré-candidato a vereador no município de Carpina pelo Republicano, né, Irlinho? Republicanos, não é isso, partido? Isso, republicanos, antigo PRB. Antigo PRB, perfeito, Partido Republicanos. E aí, pessoal, só para explicar a vocês como foi essa aproximação de Irlinho com o cidadão arretado, na verdade a gente se conheceu pela internet, pelo Instagram. Nós começamos a nos seguir, o cidadão arretado começou a seguir o perfil do Irlinho, bem movimentado, inclusive. Parabéns aí pela movimentação do seu perfil, 15 mil seguidores. A gente conseguiu fazer um engajamento até bonzinho nas redes sociais. Um engajamento bem positivo aí. E nós nos conhecemos, passamos a seguir. E quando foi certo dia, num seminário sobre política aqui no Recife, aqui na capital, nos conhecemos pessoalmente. Por acaso, estávamos os dois lá, um seminário que tratava da questão do coeficiente eleitoral, contas partidárias, contas eleitorais, contas da candidatura, marketing político, dentre outras questões pertinentes a uma candidatura. E aí nos conhecemos pessoalmente. Falamos do projeto. Foi ano passado, no final do ano passado, não é isso? Eu acho que foi em novembro, por aí. Foi em novembro do ano passado. E aí apresentamos pessoalmente o nosso projeto a ele. Ele já tinha visto no Instagram, gostou, se interessou bastante. Nesse período de pandemia ficou um pouquinho parado, mas as coisas começaram a retomar agora e as eleições se aproximando também. Nós começamos a movimentar aqui, a promover esse engajamento. E aí convidei o Irlinho como representante do município de Carpina, aí na Mata Norte do estado, daqui do estado de Pernambuco, município muito importante para a região. É isso, um município com a economia bem aquecida, muito rico economicamente, vários comércios, farmácias, concessionária de veículo, lojas de material de construção, enfim, um município bem movimentado na economia e que agora nós vamos tratar dele com relação à política. Com relação à política, ao interesse de Irlinho em disponibilizar o nome a uma pré-candidatura aí no município. Enfim, nós nos conhecemos primeiramente, como falamos aqui, pelo Instagram, depois nos aproximamos pessoalmente e agora estamos aqui, compartilhando esse momento com vocês. Irlinho, conte aí para os nossos seguidores como foi esse seu interesse pela política, como foi que você sentiu a necessidade de participar mais ativamente do ambiente político aí na sua cidade, no município de Carpina. Conte um pouquinho aí sobre você. O que me motivou a entrar na política, João, foi duas coisas, né? Primeiramente, eu acho que desde criança todo mundo pensa, vê as pessoas passando necessidade e pensa como é que a gente podia ajudar, né? Ah, se eu fosse rico, eu ajudaria todo mundo e tal. Eu acho que a criança ela cresce pensando assim, né? Porque tem gente que passa fome. E foi uma dúvida minha de criança, eu sempre pensei nisso. Por que que fulano tem tanto dinheiro e não ajuda cicrano e fica nessa situação? E de duas uma, né? Ou você tem muito dinheiro e ajuda as pessoas, ou você transforma através da política. Eu via a política como um caminho, como eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas da forma que eu queria, a política é o caminho que você, se você for uma boa pessoa, você pode salvar vidas, cuidar das pessoas com o dinheiro que é delas, né? Com o direito delas. Você não precisa ter dinheiro, só basta ter boas práticas e honestidade para você mudar a vida de muitas pessoas, que até se você fosse rico, você não alcançaria tanto como você pode alcançar pela política. Perfeito. E esse teu interesse, assim, quando tu começasse a expor, a externar, como foi que o pessoal ao teu redor reagiu? Porque, infelizmente, nós temos hoje uma cultura de aversão à política. Nós vemos que os jovens, pelo menos, eu não sou tão jovem, mas sou jovem ainda, da minha geração, o pessoal tem certa resistência em se aproximar da política. Diz que não é um ambiente adequado para pessoas que têm boas práticas,
que a pessoa termina se corrompendo. Então, como foi essa reação do seu ciclo de convivência quando você externou essa vontade? João, assim, eu posso considerar assim uma pessoa um pouco conhecida na cidade. E eu acho que todo mundo que tem um pouco de conhecimento na cidade já ouviu falar, tipo, você começa a cumprimentar as pessoas e o pessoal começa, dá pra tu ser vereador. É uma brincadeira do pessoal também, né? Dá pra tu ser vereador, tu fala com todo mundo, não sei o quê. Mas aí fica só na brincadeira. Aí, como eu falei a você que eu tinha esse pensamento, se eu fosse rico eu ajudaria, mas através da política é uma maneira mais fácil. Você não precisa ter o dinheiro, só precisa você ter boas práticas e uma boa vontade para ajudar as pessoas. Então, assim, a política é um caminho muito hostil. Mil vezes que queria ter dinheiro para poder ajudar as pessoas sem poder entrar na política. Porque a partir do momento que você entra na política, você entra no mesmo barco que muitas pessoas, né? A gente vê aí muitos exemplos de maus políticos e você acaba entrando nesse mesmo pacote. Automaticamente você pode ter a vida mais honesta que for, quando você entra na política, você já passa a ser visto de maneira diferente. Você já é visto como um ladrão, como uma pessoa que não presta. Tudo que você fizer de bom porque você está visando voto. E é um caminho muito complicado. Às vezes você passa na rua e as pessoas começam a te debochar, como acontece muito comigo. Eu vejo que a pessoa está num tom de deboche. Ah, meu vereador, você vê que você sabe diferenciar a pessoa que está te apoiando da pessoa que está te menosprezando, te debochando da tua cara. Então é um caminho que poucos têm vontade e poucos têm coragem de entrar, porque você passa a ser julgado por coisas que você não fez, por coisas que outras pessoas fizeram, que acaba caindo sobre suas costas. Mas eu estou acostumado com isso, porque eu venho do bairro Santo Antônio, que é um bairro aqui muito julgado na cidade. Venho da escola João Teobaldo também, que é uma escola muito julgada. Então, você ser de Santo Antônio e ser do João Teobaldo, muita gente já julga você como bandido. Então, eu já sabia que eu era diferente. Tipo, se eu estou numa escola que todo mundo é julgado como bandido por outras pessoas de fora e eu sei que eu não sou, então por que eu vou acreditar que todo político é bandido se eu sou uma prova viva de que julgamentos não são... Você não pode generalizar, entendeu? Então eu disse, eu vou entrar aí. Agora, só que eu preferia ficar no sofá. Eu preferia que tivesse uma pessoa que eu confiasse de votar. Só que já aconteceu muitas vezes de eu votar nas pessoas, ficar esperando e nada acontecer. Aí foi o momento que eu disse, eu não vou ficar só no sofá, eu vou botar o meu nome à disposição e vou brigar, que foi quando eu fui candidato outra vez. Agora eu estou sendo pré-candidato, se Deus quiser, eu vou firmar a candidatura também, depende das convenções. Mas, enfim, eu decidi entrar na política por isso. Pensei de tentar mudar alguma coisa, porque eu ficava só sentado esperando e ninguém agia. Porque a gente ficar sentado no sofá é muito bom, é muito fácil. Só que eu já estava cansado de escolher pessoas que, em tese, deveriam me representar e não fazia nada por mim. Não fazia nada por mim, que eu digo na população, né? Então eu disse, eu vou botar meu nome à Você não se disposição. sentia Eu sabia representado. o quão difícil era. Eu não me sentia representado. Eu sabia o quão difícil era, só que eu já estou acostumado com julgamentos. Como eu disse a você, o bairro que eu moro, a escola que eu estudei, então era só mais um julgamento. Perfeito. Você colocou uma situação muito interessante, a questão de as pessoas ruins terminam maculando a imagem das pessoas boas naquele contexto. Na advocacia também existe isso. O pessoal às vezes fala, advogado é tudo age de má fé. E aí quem age de boa fé termina tendo essa carga negativa dos maus profissionais. Na verdade, do mesmo jeito que você falou aí, você mora no bairro, seus vizinhos são tidos por más pessoas, que não necessariamente são. Mas aí essa carga negativa dessas pessoas que são más terminam recaindo sobre você. Mesma coisa na política. Tem maus políticos e tem bons políticos. Más e boas pessoas têm em todo tipo de ambiente. Então, infelizmente, se você toma por regra aquela pessoa que tem esse caráter negativo, você termina se afastando desse ambiente e aí, de fato, só vai se aproximar pessoas mal intencionadas. Porque pessoas bem intencionadas como você como nós, vamos dizer, não vou me aproximar. Mas isso é uma coisa que termina repercutindo negativamente. E aí precisa realmente ter coragem. E é o que os maus políticos gostam, né? Os maus políticos gostam. Os maus políticos eles amam se isso, porque as agradam boas da pessoas não omissão gostam de da política.
Exatamente, porque se a população, que é, por exemplo, o nosso propósito aqui através desse movimento, é justamente estimular que o cidadão, como uma pessoa de bem que precisa ser representada, se aproxime desse ambiente, justamente para fiscalizar, para ficar de olho. E, não, essa aproximação, apesar de a gente falar fiscalizar, não quer dizer que seja aquele clima tenso. Não, pelo contrário, a gente quer estar lá conversando, quer estar lá sendo ouvido. Mas, infelizmente, se eles não permitem essa aproximação, eles que eu digo, se as pessoas que estão lá na condição de mandatárias não permitem essa aproximação, infelizmente nós temos que chamar o feito à ordem, assumir as rédeas da situação e mostrar a eles que não pode continuar sendo dessa forma, que nós estamos, enquanto sociedade, sendo prejudicados. Mas aí realmente é uma postura de coragem. Eu vejo hoje como uma postura de coragem. Eu conheço algumas pessoas que decidiram assumir essa postura de colocar o nome à disposição de uma candidatura. Não uma candidatura ainda, porque isso vai depender do partido, da convenção partidária que vai acontecer ainda entre o final de julho e o começo de agosto. Então, de qualquer forma, já colocar o nome à disposição de uma pré-candidatura, como você falou, é dar a cara a tapa. Não é verdade? Você está dando a cara a tapa e muitas pessoas já estão apontando o dedo na sua cara e ele classificando de maneira pejorativa. Tá tudo bem aí? Voltou. Perfeito. Repete, por Mas é favor. isso. Eu tava dizendo que essa sua postura de assumir como uma pessoa de bem, como uma pessoa que tem essa boa intenção, certo? É uma coragem, é uma postura de coragem colocar o nome à disposição, porque vão apontar para você e procurar coisa onde não tem, e apontar o dedo e falar de parente, familiar, amigo, inventar. A tal da fake news aí vai rolar solta, a gente sabe. Mas parabéns por essa sua iniciativa. E é isso. Mas me conte aí, como é que você vê o engajamento da população de Carpina com a política? Você acha que a população de Carpina se omite? Eu acho assim, as pessoas que eu já conversei sobre política, tem algumas pessoas que têm aquela visão de... Só um Tá minutinho, o cortando? Bira tá corrigindo aí, porque houve essa emenda constitucional agora, de 2 de julho, e adiou as eleições, também adiou as convenções partidárias. É final de Votações. agosto, começo de setembro. Mais um detalhe técnico. Pronto. Vamos lá, você ia falando Tá do cortando aí? engajamento. Sim, muitas pessoas já acordaram para essa questão de prestar atenção em política, mas agora depois da eleição de 2018, né? Muita gente acordou, pessoas que eu conversava aqui diziam que não estava nem aí para política, depois desse cenário nacional que rolou em 2018, já deu uma despertada. E eu acho muito bom isso, que muita gente que às vezes eu tentei entrar no assunto político e a pessoa não, né, aí tal, e eu vejo que essas pessoas começaram a despertar e é algo muito bom. Só que ainda tem muita gente que não está nem aí, que acha que o cenário nacional é uma coisa e a cidade é outra. Tipo, eu voto para presidente consciente, mas na cidade, meu vereador, meu prefeito, eu voto. Só que não sabe eles que o país é feito de cidades, né? Se você resolver o problema de cada cidade, você resolve o problema do país. O presidente não precisa nem trabalhar. Porque se eu resolvo o problema da minha cidade, tu resolve da tua, outra pessoa resolve da próxima. Todas as cidades não tendo problema, o país não tem problema. A gente não pode esquecer que o país é um conjunto de cidades e estados, né? É sua casa, né? Aquela questão, você tomar conta primeiramente da sua casa para depois você se propor a ajudar na casa dos outros, a ajudar quem está na rua. Então, se você não toma conta da sua casa, da sua Isso. cidade, você não sabe nem dar o exemplo de como é que quem está lá mais distante poderia se portar. Sem falar que... Oi. Ligação aqui, cortei. Pode falar. Sem falar que o vereador é o político mais próximo do povo, né? Teoricamente, deveria ser. Então, o cidadão, Deveria ser. o cidadão, a pessoa que habita a cidade, ela tem condições de dialogar com o vereador. Muitas vezes não tem condições de dialogar com o deputado federal que fica lá em Brasília, de opinar sobre o trabalho dele. Vê apenas pela mídia, pela televisão, manda um direct, manda um e-mail, faz uma ligação. Alguns têm contato com eles, mas, em regra, você tem muito mais condições de dialogar e opinar no trabalho de um vereador do que no deputado federal.
Você tem Verdade. seus vizinhos aí. Aqui, Imagine alguns você poucos enquanto vereadores mandatário. que... Imagine Pode você falar. enquanto mandatário, enquanto futuro mandatário, qualquer projeto de lei que venha tramitar na Câmara, os seus vizinhos vão poder dizer, Irlinho, por que você não vota nesse sentido, em vez de nesse? Seja contra ou seja favorável, ou seja, eles vão poder ter interferência sobre o seu trabalho. Aqui em Carpina tem muitos vereadores que usam seus assessores como uma barreira entre o povo e eles, quando deveriam usar os assessores para chegar até o povo. Por exemplo, eu moro no bairro Santo Antônio, eu deveria ter um assessor indo num bairro novo daqui de Carpina para saber o que a população quer, que a população necessita. E ao contrário, as pessoas usam os assessores como uma espécie de barreira. Eu quero chegar no vereador, primeiro eu tenho que falar com o assessor já me dá uma desculpa, que muitas vezes é o vereador que manda, mas se o vereador falar pesa mais do que um assessor, então você fica com raiva daquele assessor, achando que é culpa dele, mas muitas vezes ele só está fazendo o trabalho dele, que é fazer essa barreira entre a população e o vereador. Então eu vejo que aqui é muito difícil, com poucos casos de diferença, assim, que as pessoas são mais abertas, mas a grande maioria é muito difícil você chegar junto do vereador, é muito difícil você saber o que acontece na Câmara. Não é muito publicado. A ordem do dia, por exemplo, que a gente estava até conversando sobre isso, é muito difícil da população saber o que, é que vai rolar. E também a população já está meio que cansada de ir na Câmara e, majoritariamente, a maioria dos projetos de lá é tudo questão de pedido de pavimentação de rua, às vezes é questão de mudar nome, voto de aplauso. São coisas que não é muito do interesse da população. E acaba que a população diz, não vou para a sessão da Câmara porque toda vez é a mesma coisa. Pedido de pavimentação que nunca é feito e muda nome de rua, muda nome de órgão, muda nome de prédio e fica nisso. Aí a população vai desestimulando. E quando acontece alguma coisa polêmica, a população até tenta, mas aí eles começam a usar de algumas artimanhas, que é adiantar a sessão, ou cancelar e botar em outro dia para ver se a população diminui. Nossa, E vão usando dessas artimanhas aí. vencer pelo cansaço, né? Então você acha que a Câmara de É, Carpina, você acha que a Câmara de Carpina, ela tem esse distanciamento em relação à população daí? Não é apenas uma questão de o povo não ter interesse por se engajar com a política, mas também é um entrave colocado pela própria Câmara, em regra, lógico. Como nós falamos, tem tanto políticos bons e políticos ruins. Então, em Carpina, naturalmente, também vão ter vários vereadores que realmente representam o povo. Mas, no ambiente em que bons são poucos, ele vai fazer o trabalho dele, mas não vai conseguir fazer tão bem quanto se estivesse rodeado de boas pessoas. Então, você acha que tem essa barreira colocada pela Câmara? isso. É uma cadeia que vai cada vez aumentando a bola de neve, né? Começa a população não valorizando aquelas pessoas que têm boas ideias e, consequentemente, outras pessoas que têm boas ideias não querem entrar na política porque viu que fulano entrou e não conseguiu êxito, então não vale a pena eu me arriscar porque política no interior é perigoso você fiscalizar, você expor algumas situações. Então, muita gente não acha que vale a pena se expor ao risco porque a população não corresponde. Então, já começa daí. A gente já tem a diminuição de políticos corajosos, de boa índole, porque nem todos têm a coragem de meter o peito e colocar o nome à disposição, porque a população muitas vezes escolhe errado. Aí já começa daí. Aquele que teria um potencial de ser um bom político, de dar espaço para a população, muitas vezes não entrou na política. Eu até penso que os melhores políticos não estão com mandato. Tem gente que diz que político só serve com mandato. Eu arrisco a dizer que os melhores políticos nunca tiveram mandato, porque a população muitas vezes não valoriza esses políticos que são realmente bons. Mas, enfim, a população tem uma parte que não está nem aí para a política, tem aqueles que querem iniciar a entrar e quando chegam na Câmara vê aquela coisa que eu acabei de comentar. Pavimentação de rua que nunca sai, trocar nome de prédio público. Então, a população chega na Câmara e Para diz, conferir vou mais título de não, porque eu cidadão, chego lá na Câmara e a mesma coisa de sempre, não tem nada de diferente para a gente ver. É uma situação que a população não pode nem chegar, porque a população que gosta de política, que quer frequentar a Câmara, quer um assunto que eles possam opinar.
Eles não querem chegar na Câmara e ver a mesma coisa de sempre. Entende? Então, são coisas que não procuram saber o interesse da população. Se chegasse na população, olha, a gente vai estar votando um projeto A ou B e a gente quer saber o que é que vocês querem decidir sobre esse assunto. Então, a população ia estar presente para poder opinar, fazer pressão também, que é importante. Muitas vezes a gente está numa minoria, que é o que acontece hoje, a oposição na minoria. Se tivesse a população em massa na Câmara, ia pressionar aqueles que iriam votar contra para eles votarem a favor, que é algo que é bom para a população, porque o político ele tem medo do povo. O político depende do povo, ele não tem medo de nada, não tem medo de ser preso, não tem medo de morrer, não tem medo de nada, ele tem medo do povo. Então, quando o povo começar a frequentar a Câmara, tudo melhora. Quando o povo começar a valorizar aqueles políticos que têm realmente vontade de fazer alguma coisa pelo povo, tudo vai melhorar. Agora, o pessoal fica criticando os políticos, mas política é só um rótulo, né? Você tem que escolher a pessoa que vai ser o político. Então, Exato. eu vejo que tem uma barreira dos políticos para o povo não participar e tem também o desânimo do povo. Exato. É aquela questão que você colocou aí. Não é a política que faz o candidato ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. Então, a participação popular é importante. Política é só um rótulo. Só um rótulo. Exatamente. Política é só um rótulo. Então, se você se acha uma pessoa você se acha uma pessoa de boa índole, você é o cara da moral perfeita. Se você for eleito, você vai virar bandido. Então, é uma reflexão que a pessoa tem que fazer. Então, não é ser político e ser bandido. É você colocar a pessoa boa para ser político e não escolher o bandido. E muita gente também diz que eu não gosto de política, não vou nem votar. Só que aí a pessoa boa não vota em ninguém e a pessoa ruim escolhe um político ruim. Então, de toda forma, aí você deixou de votar numa pessoa que você acredita para deixar, talvez, uma pessoa que vende voto ou que está votando por algum outro motivo naquele político que não presta, que depois você vai criticar. Só que aí, na oportunidade que você teve de escolher uma pessoa que presta, você não escolheu. E aí, a questão não é nem de escolha, né? Porque se você vende seu voto, você não está escolhendo, você não tem liberdade, não está exercendo sua liberdade. Pois não gostar de política é deixar quem gosta escolher para você. Exato. É um mal necessário. Se for um mal, é necessário. A professora Severina Tavares está nos acompanhando aí e ela está colocando que é justamente a chamada alienação política. Alienação política. Oi? A professora Severina... Isso, alienação política. Exatamente. E aí tudo que você falou aí está muito afinado com o propósito do nosso movimento, porque nós defendemos que essa mudança, essa virada de chave, para transformar a política num ambiente bem frequentado, é uma coisa que não vai depender de quem está lá, já na condição de político, de mandatário. Lógico, nós temos algumas pessoas lá que estão lutando para mudar essa realidade, mas vai depender muito mais de quem está aqui, do lado de cá, na condição de eleitor. E essa participação de eleitor para mudar não é apenas na hora do voto, é durante todo o mandato. Porque assim se deixa de ser alienado e perceber realmente o que é bom e o que é ruim, e você passa a ter um juízo crítico para escolher, para poder reverberar as boas ações de quem assim age de maneira positiva para a sociedade, para a cidade. Então, eu acho que essa participação popular ela é fundamental nessa virada de chave. E é uma iniciativa do professor doutor lá em Nazaré da Mata, que seria interessantíssima se a gente pudesse repetir aí em Carpina. É show, é show. Eu tenho vontade de trazer esse projeto para cá, independente de resultado de política, porque a gente tem a intenção de mudar a política e não a intenção de ser político. Se chegar gente lá para resolver, a gente nem precisa se colocar a essa disposição. Então, independente de resultado de eleição, a gente tem que fazer esse projeto aí para que a população comece a frequentar mais, que o projeto também alcance as escolas, para o jovem aí que está fazendo o seu primeiro voto, já começar desde o início, né? Com um pensamento crítico na relação do voto. Que eu vejo aí muito jovem indo na onda dos outros. Tem também... Porque, na verdade, o jovem hoje ele é o formador de opinião da casa. Muitas vezes você tem um pai idoso, você tem uma mãe idosa que não vai pelo que você fala. Você é uma pessoa que está mais informada. Exatamente, que infelizmente, na verdade, não é nem por ser idoso, é porque infelizmente viveu numa época
as pessoas mais Sim, idosas veio da de nossa uma casa, época que o modus operandi da política era totalmente antigo. e a informação não era tão democratizada como é hoje. Então, o nosso jovem hoje tem muito poder nas mãos. O celular que serve tanto positivamente quanto negativamente. Se eles forem educados para usar positivamente, vendo as boas informações, o que acontece na sociedade, não é verdade? Então, ele tem um poder transformador muito grande. Por isso é que nossos jovens têm muito mais potencial de mudar essa realidade. E por isso a importância desse projeto da professora, que se inicia na escola, nos alunos do terceiro ano, que é quando começam a votar. Isso é um projeto que demora a surtir efeito. A professora já executa no município de Nazaré da Mata há 7 anos. Faz 7 anos lá, já que ela executa lá em Nazaré. E já sente efeito. Mas com toda certeza, o efeito, à luz do que pode vir a surtir no futuro, ainda é muito mínimo. Porque é uma mudança cultural. É uma questão de gerações. É a geração de hoje fazendo hoje para vivenciar o resultado amanhã, ou para fazer o resultado ser vivenciado pelas gerações posteriores que estão por vir. Então, realmente é um projeto E eu achei cultural. também muito interessante. Achei Por muito ser cultural, interessante também a parte do político ser sabatinado. Só perfeito. da questão do convite, aquele que se nega aí, a gente já percebe, né? O jovem já pode acordar para aquele. Um E alerta, ele se né? Um esconde. alerta. Por que ele se esconde, não é verdade? É. Então, é o que acontece. Muitas vezes aqui o político ele está interessado que o povo não tenha conhecimento, né? Aconteceu aqui, eu quero até comentar, mas eu não tenho essa política de bater em ninguém, eu só quero usar como exemplo. Aconteceu aqui em Carpina, um político que sugeriu na Câmara um, uma discussão sobre o adiamento do Enem, coisa que não é atribuição do político. Então, de duas uma, ou ele queria enganar o povo para o povo ver quando foi adiado, eita, foi fulano que adiou o Enem, ou ele não sabe nem o É que um o vereador. cargo dele faz, as atribuições do Exatamente. cargo. É um vereador que Porque é se uma sente com questão muito de um poder, né? deputado federal fazer, um senador fazer, é difícil para tomar uma decisão dessa, e um vereador na Câmara de Carpina querendo tomar uma atitude dessa que chega a ser engraçado. Exatamente. Então, Um assunto. quando o povo passar a entender o que o político pode fazer, até onde ele vai, o povo vai começar a descobrir facilmente o que é mentira, porque o pessoal fala muito também na questão que o político promete demais. Só que quando ele chegar com uma promessa que você já sabe que ele não pode cumprir, você já vai tirar de letra que esse político não presta. Então, tem muitos políticos aqui que prometem que vai fazer escola, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que o vereador não faz. O prefeito pode até fazer, com muita dificuldade, porque a gente sabe que o recurso é pouco. Para muita coisa, né? É muito dinheiro, mas é muita coisa também. E vereador aí prometendo que vai levantar a escola, que isso, que aquilo. Se o povo soubesse que não pode, o povo já ia tirar de letra, isso não presta. Chegou, prometeu coisa que não serve, esse não presta. E isso é muito fácil, mas eles não querem que o político, que o povo, perdão, saiba, seja informado. Porque quanto mais o político o povo é informado, ele escolhe melhor seu político. Então, aquele político que não tem uma boa capacidade, que trabalha de maneira errada, ele nunca vai querer que a população seja esclarecida. Exatamente. Infelizmente, a gente tem uma prática muito comum no interior, e no interior porque muitas pessoas, infelizmente, têm menos acesso a recursos para prover a alimentação da família, de custear a educação do filho, manter uma saúde boa para a família, para os filhos. Infelizmente, nós temos uma prática de votar em quem fornece uma cesta básica, um saco de cimento, uma carrada de tijolo. As pessoas precisam. Elas, naquela situação de quem precisa, infelizmente, terminam fazendo essa troca. E o político, o mal político, mantém essa necessidade, faz questão de manter essa necessidade para ter a pessoa sempre no cabresto, ter o voto daquela pessoa sempre na Pois é, dependência. Isso é uma prática muito negativa que é o que precisa acontece muito aqui. Infelizmente. Acontece muito aqui. A maioria dos vereadores aqui de Carpina tem uma ambulância. Então, Prática se você. assistencialista. É a regra Não é a da função do vida. vereador. Se você tem uma ambulância e você sabe que toda vez que você socorre alguém tem um potencial de ser um eleitor seu, você nunca vai querer resolver o problema da saúde de Carpina. Porque a partir do momento que resolve a saúde, não vai ter ninguém mais para você levar. Não tem ninguém para você levar, não tem ninguém para votar em você. Então, os mais interessados na saúde ruim da cidade são aqueles que têm ambulância. O mais interessado que você passa fome é aquele que vai lhe dar uma cesta básica a fim do voto. Eu não falo aquele que vai passar os 4 anos ajudando. Esse aí realmente tem uma boa
índole. Esse aí realmente quer fazer um projeto social. Agora, muitos que chegam somente na época eleitoreira, esse aí só está querendo aproveitar da sua fragilidade para ganhar em cima. E eu gosto de comentar também e fazer essa reflexão com o povo. Você que vai trabalhar numa empresa, você aceitaria pagar para trabalhar? É a reflexão. Então, se você vê que a pessoa está gastando dinheiro para ocupar um cargo, que está tentando te comprar para conquistar um cargo, você está vendo claramente que isso é um investimento. Ele está pagando X para ganhar 10X. Então, você já sabe que ali não vai sair coisa boa. A população, quando ela começar a acordar nesse sentido... E olhe lá, porque o X que ele gasta na campanha, se você somar o que ele recebe nos 4 anos de mandato, não dá para pagar, não. Pode fazer essa conta aí de quanto se gasta na campanha eleitoral, que não paga. Muitos gastam ele precisa recorrer, um montante. Ele precisa recorrer a outras práticas ilícitas para poder fazer frente a esse gasto. Pois é, então a população que está acostumada a receber alguma coisa em troca do voto, elas não percebem isso, que é uma coisa que fica na cara e a gente fica até besta de ver que a população não percebe isso. Que muitas vezes o político ele gasta mais do que ele vai ter nos 4 anos de mandato, que o povo já acha um salário alto. Então imagine que o político está gastando mais do que esse salário alto para ganhar o seu voto. Então o que é que ele vai fazer? Com esse salário alto ele ainda vai fazer algo de errado para poder recuperar o que gastou e ainda ganhar mais em cima. Exatamente. Você falou aí de práticas assistencialistas. Nós temos exemplos de pessoas que, como parlamentares, são bons motoristas de ônibus. Brincadeira à parte, com todo respeito aos motoristas. Aqui também tem desse. Eu acho que toda cidade tem um desses. Eu sei que aí tem. Eu estou fazendo referência a Carpina mesmo. Sem precisar citar nomes, mas infelizmente a pessoa na função de parlamentar, quando deveria estar legislando, editando leis e fiscalizando o prefeito, a única função que ele tem, o que ele sabe fazer, é dirigir um ônibus para cima e para baixo, levando o pessoal e trazendo do Recife para Carpina. Não é a função dele. Por mais que ele ele ajude de alguma forma a população, não é a função dele. E muitas vezes esses vereadores deixam de fazer a sua principal função, que é fiscalizar. A partir do momento que eles precisam dar algo a alguém para ganhar o voto, eles não vão fiscalizar bem o prefeito, porque o prefeito é que vai dar o suporte para eles continuar fazendo o que eles fazem. Então, aí é a chave do negócio é aí. Se você tem um político que ele te dá algo para ganhar o voto, ele não vai em busca de melhoria para você, ele vai em busca de dinheiro para lhe dar mais 4 anos. Está entendendo? Então, toda a eleição, o político ele não vai procurar conhecimento, ele não vai procurar fiscalizar, ele vai procurar dinheiro, porque ele sabe que com você ele trabalha no dinheiro. Então, ele não vai querer fiscalizar, não vai querer ser um bom político, não vai querer fazer nada. Ele vai querer juntar dinheiro para comprar seu voto de novo e ficar mais 4 anos. E aí fica essa situação. Exatamente. É um ciclo vicioso. Vira um meio de vida. Você falou numa questão aí, na sua opinião, era muito melhor você poder estar em casa e ter alguém que lhe representasse. De fato, queríamos todos nós que nós não precisássemos nos envolver com a política para poder nos dedicar a tempo integral à nossa família e à nossa atividade profissional, que é aquilo que nos gera renda. Mas nós não podemos nos dar esse luxo, porque se fizermos isso, vamos deixar eles todos para fazerem o que quiserem. Então, infelizmente, ou felizmente, a depender do ponto de vista, a gente precisa estar lá fiscalizando. Senão vamos ser prejudicados. Carpina é uma cidade de pessoas... E bom seria se a gente não precisasse passar por julgamento, passar por obrigações e ir votando. Mas aí quando a gente vê que a gente está só votando. Caiu a conexão? Não, é porque eu recebi uma ligação e precisei desligar, mas tudo certo. Bom seria se a gente pudesse ficar só no sofá e no dia da eleição votar e todos os problemas serem resolvidos. Mas a gente vê que os políticos que estão chegando lá no mandato não estão resolvendo. Então, as pessoas têm que começar a participar, seja votando. São degraus, né? Você começa votando em uma pessoa que merece seu voto, depois você começa a ser um cabo eleitoral, a influenciar mais pessoas, depois você vai para um passo de também ser o candidato, porque a gente precisa, não é de uma pessoa para resolver tudo. A gente precisa, né? Hoje na Câmara de Carpina tem 17 vagas, a gente precisa de 17 pessoas boas, com mais um que seria o prefeito e outro o vice. Não tem que chegar então a é muito bom também influenciar as pessoas. Tem que ser os 17. Exatamente. Oi?
Eu vejo Carpina como uma cidade muito promissora economicamente. Eu vejo Carpina como uma cidade muito promissora economicamente. Carpina tem muito comércio, muita farmácia, tinha E até faculdade, ela eu não sei se tem ainda. Teve um problema tem, político aí inclusive teve envolvendo um a problema faculdade. aqui, uma polêmica aqui política sobre essa questão da faculdade. Carpina tem tudo para crescer, porque deveria já estar muito maior, porque a gente tem uma localização muito estratégica que está no centro de tudo, mas não é muito abordado isso. Né? Todos os comércios, indústrias, tudo que eu acho que toda empresa que vai abrir pensa primeiramente em Carpina, só que aí vê barreiras políticas, vê falta de incentivo e acaba indo para outras cidades que dão mais espaço. E então Carpina é uma cidade que tinha tudo para crescer, mas ela fica só naquela questão de paga em dia, calçou minha rua e não sai daí. É. Aí Entende? E você aí vê, a gente precisa começar a ser mais crítico e querer mais. exatamente, aí você vê uma questão, se a política interfere na minha vida enquanto cidadão, morador da cidade, por que é que eu não vou interferir na política? Para que essa interferência que vai voltar para mim seja positiva. Ou seja, não pode se omitir. É. Porque as pessoas acham que a política é porque, na verdade, tem muita gente que acha que a política é somente aquele dia da eleição e voto. Só que hoje a gente passou por uma situação dessa pandemia, que a gente está passando, na verdade, teve essa questão do lockdown, da quarentena, e todas as decisões que tomaram até agora, que a gente teve que fazer, foi político que tomou. Então, quando disseram para a gente ficar em casa, foi um político que tomou essa decisão. Quando disseram que a gente podia sair parcialmente, foi um político que tomou essa decisão. Então, a gente está diariamente, 24 horas por dia, dependendo de decisão política. Então, a gente tem que escolher as boas pessoas que vão tomar essa decisão. Muitas vezes você queria que tivesse tudo liberado e não está liberado porque você escolheu uma pessoa que não liberou. Ou o contrário, você queria que tivesse tudo fechado, mas está aberto porque você deixou escolher uma pessoa que acha que era para estar tudo aberto. Exatamente. É a mesma coisa de você morar no condomínio e não ir para a reunião do condomínio. Deixar que o síndico faça do jeito que ele bem entender. E depois reclamar. Mas síndico, porque o jardim está desse jeito. Aí o síndico vai olhar para o cidadão, para o morador e vai dizer: a gente fez uma reunião para definir como ia ser o jardim. Você não veio opinar e agora vem reclamar. Não pode. É contraditório, né? Pois é, Quem se omite é perde o direito de complicado. opinar. Mas estão perguntando aqui, Erlinho, você, enquanto pré-candidato, quais são as ideias que você tem para o município? Já que a gente está falando de representatividade, o que é que você sente representar? Qual é o setor aí de Carpina, os problemas que você sente Ô, João, representar para resolver, as ideias que você eu representa? acho essa palavra representar, representatividade, é uma palavra que está em alta, mas também é uma palavra muito perigosa quando você, às vezes, se coloca como uma pessoa que representa alguém. Eu hoje tenho alguns projetos em mente para a questão dos universitários, que eu sou universitário, mas eu não posso dizer que eu sou o representante dos universitários. Talvez os universitários tenham outra pessoa em mente como seu representante. Então, eu posso dizer que eu tenho ideias que são desse viés universitário para a juventude. E eu também tenho muito receio, às vezes, em colocar os projetos assim expostos, porque já aconteceu de roubarem projetos meus. Mas aí, como é bom para a população, a gente entende que projeto é para isso mesmo. Só que, às vezes, as pessoas agem de má fé e usam uma ideia sua para se potencializar na eleição. Mas, assim, uma ideia que eu posso citar aqui agora, que é a ideia minha, que provavelmente vai para o plano do governo do meu pré-candidato a prefeito, e eu digo que é uma ideia minha, mas não pode ser um projeto meu, porque se porventura eu for eleito um dia, como vereador, não posso fazer esse projeto. Que é sempre bom a gente ser claro com a população. Um vereador não pode fazer, ele pode até dar ideia, pode fazer um requerimento, mas tudo que for fazer, tudo que for executar, é tarefa do executivo, que no caso seria o prefeito, governador ou o presidente. Então, a ideia que eu tenho, que provavelmente será colocado no plano de governo do meu pré-candidato a prefeito, que é Joaquim Lapa, que é uma pessoa que sempre está disposta a ouvir, e eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção a essa ideia, é um centro de coworking, que no caso seria um centro de trabalho compartilhado para jovens recém-formados. Então você tem ali um prazo semelhante ao da OAB, do jovem advogado, um prazo, acho que 4 anos seria interessante. 4 anos depois de formado,
você poder usar esse centro de coworking, que seria, por exemplo, o prefeito, ele tem aquele espaço, que aqui na prefeitura, aqui em Carpina, tem um espaço da Nova Veículos, que foi um prédio que foi para uma empresa e voltou, é da prefeitura. Então, esse seria um espaço que seria equipado para esse tipo de projeto, que seria a prefeitura equipar esse espaço, por exemplo, uma sala de dentista, uma sala de fisioterapia, um espaço para um advogado fazer um contato com um cliente, um divã para um psicólogo. Então, você vai, como recém-formado, poder usar durante um tempo, enquanto você não consegue caminhar com as próprias pernas, eu posso dizer assim, você vai ter um espaço cedido pela prefeitura em que você vai poder trabalhar na sua área, adquirir experiência, fazer um pé de meia, talvez, para você abrir um espaço seu, e você está ali atendendo a população. Como você não paga aluguel, não comprou os equipamentos, você pode fazer um preço abaixo e a população vai ter a contrapartida de ter ser atendido por um jovem que está lhe oferecendo um valor abaixo, um valor acessível. Que, dependendo da profissão do jovem, ele pode trabalhar para a prefeitura 2, 3 dias e os outros dias ele trabalhar para ele. Que é em algumas funções que não possa acontecer isso, seria uma taxa mínima para a prefeitura manter o espaço. Perfeito. É uma maneira de você prestar um serviço para a sua população, já que você está pegando as pessoas qualificadas, dando uma oportunidade para ela começar a desenvolver o trabalho delas e, ao mesmo tempo, disponibilizar esse serviço técnico para a população local. É uma ideia bem interessante. Carpina é uma cidade que ela forma muitos jovens talentos em várias áreas. Desde o teatro, professor de teatro, André, que tem um professor de teatro aqui em Carpina, que é muito bom. Então, desde o teatro até um engenheiro, um advogado, várias pessoas boas que Carpina forma e perde. Eu digo forma assim, que veio de Carpina, foi para Recife estudar e por lá mesmo fica. Ele não volta para Carpina para cuidar da população, para oferecer um serviço de qualidade para a população. E muitas vezes também aqueles que se formam e têm o seu diploma debaixo do braço, como dizem, né? O meu primo, ele estuda para ser dentista, odontologia, e ele falou que só uma cadeira daquela, eu não tinha esse conhecimento, só uma cadeira daquela é 50, 80 mil. Então, ou ele vai colocar currículo até alguém chamar ele, ou ele vai ter que conseguir esse dinheiro para abrir a dele. Então, seria um caminho, essa ideia minha, seria um caminho de você ter a oportunidade de trabalhar, de ganhar o seu, honestamente, na área que você gosta, servindo a população. A prefeitura também vai ter uma maneira de diminuir nos prédios públicos, que eu digo assim, 100% da prefeitura, né? Vai diminuir a demanda. Então, acho que é uma maneira que todo mundo aí vai sair ganhando. E eu espero que o prefeito, o pré-candidato a prefeito, ele possa colocar no plano de governo, que é uma ideia que eu teria muito prazer que fosse feita. Que eu, como pré-candidato a vereador, se for vereador um dia, não posso fazer isso. Nenhum outro vereador pode fazer, que muitos gostam de enganar o povo, mas é uma ideia que eu tenho muita vontade que seja posta um dia, tanto em Carpina como em outras cidades. Muito bom. Muito boa a sua ideia. Valoriza o profissional local e retribui a população, já que a população local é que é pagadora de impostos e que, de certa forma, mantém aquele prédio. A prefeitura está mantendo, mas através dos impostos que arrecada da população. Então, a população tem essa contrapartida de receber esses serviços técnicos de pessoas que estudaram para isso, que gostam de fazer aquilo e que estudam para aquilo. Muito bom. Agora, tem pais também que não gostam o povo diz assim que o pai ele cria o filho para o mundo. Mas tem pai que preferia que seu filho fosse formado e trabalhasse próximo na sua cidade. E a gente vê que tem gente aí que tem que ir para outros estados, para outra cidade, para poder ter o seu pão de cada dia. Aquilo que você passou 4, 5 anos estudando e você não tem a oportunidade de trabalhar. E quando tem, você tem que largar tudo que você está acostumado para poder correr atrás de uma oportunidade. Quando você poderia, através de uma iniciativa política, trabalhar na sua cidade, atender o seu povo e estar perto de quem você gosta. Perfeito. É uma maneira de gerar oportunidades no local para você manter a população local lá, se estabelecer lá, em vez de precisar ir para a capital ou para outro estado, como você colocou. Muito bom. Oi, Leon, me diz uma coisa.
Carpina é uma cidade com muitas escolas municipais, estaduais. Como é que a gente faz para... Você tem alguma ideia assim, o que a gente pode fazer para levar a ideia da professora Severina Tavares para tentar conscientizar mais nossos jovens acerca da importância da participação, de escolher bons candidatos, bons pré-candidatos? Vamos tentar tocar esse projeto aí em Carpina? Vamos engajar o pessoal aí de Pronto, a Carpina? gente vai ter primeiro, eu acho que aqui, dependendo de que época que for feita, a gente vai ter muita dificuldade para levar isso para a escola. Como eu disse a você, tem muitos políticos que não têm interesse em acordar a população. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a disseminar esse projeto para que a população peça aos seus diretores, peçam aos políticos que estão lá, que dê esse espaço. Porque a gente vai ter, com certeza, que ter autorização para chegar nessas escolas. Então, a gente tem que primeiro instigar a população a cobrar que deixe a gente entrar para poder a gente entrar. Porque se a gente for pedir para entrar, com certeza vai ter uma dificuldade muito grande. Eu já prevejo isso de cara. Então, a gente vai ter que começar a fazer um trabalho de formiguinha, pedir para a população se mobilizar, chegar na sua diretora, chegar no seu prefeito, no seu vereador e cobrar, olha, aquela ideia ali eu quero, viu? Eu quero que o meu filho tenha essa ideia, eu quero que o meu filho tenha esse acesso e o jovem também, eu quero aprender isso, eu quero estar por dentro disso. Quem sabe seja eu um dia no seu lugar, né? Que seja eu o político. Ou não, eu só quero só ser crítico e escolher as boas pessoas para ver a minha cidade seguir em Exercer frente. o meu papel de cidadão, não é verdade? E a gente tem que Isso. colocar isso não como uma ideia de um político. Embora você seja um pré-candidato, a ideia aí não é para você alavancar a sua vida política, é para alavancar a cidade. Então, pode contar com o nosso apoio. Pode ter certeza, no dia que você conseguir ir numa escola pública ou particular, seja de ensino médio ou ensino fundamental, nós convidamos a professora Severina. Eu tenho certeza que ela gostaria dessa ideia de comparecer aí, a gente fazer uma palestra, mostrar a experiência da professora enquanto criadora da aula cidadã e a nossa experiência enquanto movimento cidadão arretado que busca estimular essa participação. Algumas ações que nós já fizemos aqui no Recife, perante a Câmara de Vereadores, visitas que fizemos à Alep. Uma coisa que nos chama a atenção nesse ponto é que, apesar de ser a Casa do Povo, o Parlamento é a Casa do Povo, seja a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa, muitos do povo não se sentem à vontade de frequentar. E eles não se sentem à vontade de frequentar porque não entendem como participam. Por isso a importância desse aprendizado, desse ensinamento. Então, se você consegue transmitir, já que você é de Carpina, conhece o povo de Carpina, a população local daí, e consegue de conhecimento, você Tá cortando. Tá vai cortando deixar o aí. cidadão da Não educação. ouvi tua última frase. Tá cortando? Tá cortando? Eu não ouvi tua última frase. Pode falar agora. Pronto. Então, se você consegue transmitir esse tipo de conhecimento aí para a população de Carpina, tá tudo certo aí? Tá ok. Pronto. Se você consegue, já que você é local aí, tem muitos amigos em Carpina, se você consegue transmitir esse tipo de conhecimento para a população, as pessoas vão ficar mais à vontade de participar de uma reunião da Câmara, de ter contato com o vereador que ela tenha votado, de cobrar. E isso vai repercutir necessariamente na representatividade. Os vereadores, muitas vezes, eles não atendem a uma demanda do povo porque não têm conhecimento. É aquela questão, como é que eu vou fazer esse tipo A de gente tem projeto? muitos vereadores que não sabem o poder que eles têm. A verdade é essa. Não é nem só isso, não é E saber até o uma poder. ironia, né? Porque a gente como... A questão, na E até verdade... uma ironia, né? Que a gente como população, quando a gente coloca o currículo em alguma empresa, se a gente não souber o que a gente vai fazer quando contratado, a gente nem passa nessa entrevista. E a população, às vezes, escolhe político que não sabe o que é que vai fazer quando for eleito. Exatamente. Vote em mim. Eu não sei o que o político faz, não, mas quando eu chegar lá eu falo. Foi o caso do Tiririca. Mas, deixando a Acontece brincadeira muito um isso. pouco de lado, o que eu colocava muitas vezes a população tem um anseio, os cidadãos de um bairro, de uma rua, têm uma necessidade, mas eles cidadãos não conseguem comunicar aquela necessidade ao vereador, certo? Então, às vezes, não é culpa nem do vereador, nem do mandatário, é culpa da população mesmo que não sabe se comunicar para requerer a satisfação daquela necessidade, certo? Então, se o vereador ele não sabe que aquilo é preciso, como é que ele vai atender? Como é que ele vai atender aquela demanda?
Por isso a importância de nós também termos transmitir esse tipo de conhecimento para que as pessoas consigam se comunicar de maneira melhor, no sentido de conseguir circular mais entre os poderes, no parlamento, na prefeitura, se sentir à vontade para entrar numa reunião lá dos vereadores, assistir e opinar, lógico, de acordo com as regras da casa, esperando o momento de falar para também não ser mal educado, não interromper os outros que estão falando. O problema é esse. O povo muitas vezes não sabe que é de livre acesso e também muitas vezes não sabe o que pode pedir, até onde vai o poder de cada político. Né? Muitas vezes a pessoa acha que está satisfeito porque não sabe o quanto ela poderia ter. Tipo, às vezes eu estou, sei lá, recebendo um tratamento e eu estou achando que ali está tudo bem, tá maravilhoso. Só que eu não sei quantos outros tratamentos eu deixei de receber. Então, quando eu passar a enxergar o quanto eu estou deixando de ganhar, eu vou perceber que aquilo que eu estou ganhando é muito pouco. A população aí não sabe, na sua grande maioria, não sabe o que tem direito a ter. Então, acha que o pouco que recebe está o bastante. E eu acho que muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás para a gente deixar de ver só a árvore e passar a ver a floresta inteira. A população tem que, às vezes, deixar de se afobar e parar um pouquinho, analisar, é isso mesmo? Acho que não. Então, depois de tomar uma decisão mais lógica, mais racional, tudo vai começar a melhorar. A partir do momento que você começa a analisar o seu voto, você vai escolher um político bom. Necessariamente, se o político for bom mesmo, o problema da cidade vai melhorar. Aí você que achava que um pagamento em dia era tudo, você vai ver que o outro que você votou, que é melhor, vai dar o pagamento em dia e mais outra coisa, e mais para frente você vai votar em uma pessoa que dá o pagamento em dia, outra coisa e mais outra coisa, e aí sim vai avançar. Mas enquanto a população ficar na mesmice de sempre e não souber o quanto elas podem dar, aí vai ficar difícil mesmo. Perfeito. Irlinho, nossa live está chegando ao final aqui, o Instagram já está avisando. Então, eu queria aqui aproveitar esses últimos minutos para agradecer você estar aqui compartilhando esse momento conosco, expondo as suas ideias, o que é que você se propõe a representar aí no município de Carpina enquanto pré-candidato. Falar um pouquinho dessa importância de o cidadão participar, mais uma vez, sempre reiterando. Então, fica aqui o convite também, não só para você que mora em Carpina, para levar o nosso projeto aí para o município de Carpina, como para vocês que nos assistem, para participar mais ativamente através do nosso movimento aqui. Manda um direct, com toda certeza nós sempre estaremos precisando de apoio. Já que quanto mais cidadãos reunidos nós formos, maior a interferência que nós conseguiremos ter sobre os mandatários, sobre os políticos que já detêm poder hoje. Então, mais uma vez, obrigado, tanto a você, Irlinho, quanto aos nossos seguidores aí, aos seus também, que compartilham esse momento, que nos assistem. E é isso. Esses minutos finais aí são seus. Pronto, eu quero agradecer o convite. Quero dar uma boa noite ao pessoal que a conexão aqui, eu não sei se pegou na hora que eu fui tentar falar aqui no início. Mas, enfim, dar uma boa noite e agradecer pelo convite. Ouvir vocês que têm as ideias muito boas, que têm um interesse, às vezes me deixa até animado. Eu estou acostumado aqui com um ambiente que desestimula quem tem boas ideias, quem tem boa intenção. Tudo contribui para você querer desistir e ver que tem pessoas que realmente acreditam, que têm esperança, que tudo pode mudar, que tudo pode melhorar. Dá um ânimo a mais e dá mais um incentivo para você correr e dizer, realmente, eu estou brigando por essas pessoas. Eu estou brigando por quem não acredita, mas muito mais motivado pelas pessoas que acreditam, para mostrar para essas pessoas que o trabalho delas, que o que elas estão fazendo vale a pena. Então, eu só quero pedir isso, que as pessoas comecem a ser mais críticas. Eu só quero que as pessoas comecem a analisar o porquê do voto. O porquê do voto. Quando você souber o porquê do voto, para poder decidir, você vai estar tomando uma decisão boa. Eu digo o porquê que você possa dizer para todo mundo, né? Porque tem gente que vai dizer assim, eu voto em fulano porque